constrangedor, falta anestesia pra cirurgia, medicamento pra receber, e os pacientes estão ladados numa maca no corredor. Continua, pode ser na UPA, Hospital da Mulher, posto ou HGF. Continua, pode ser na UPA ou no São José e JF. Ubatuba, Ubatuba. Gente, agora vai ser praticamente a parte 2 da cura pela palavra. Vou deixar o link na parte 1 para quem está chegando agora. Seja bem-vindo. Vamos ficar perdido nessa história aqui, embora seja independente o assunto ou a história que eu vou contar aqui. Ela fecha, conclui-se uma ideia, um pensamento, tudo bem, mas que está interligado sobre o que eu vou contar aqui, porque a moral da história, nós vamos chegar, querendo ou não, independente de religião, independente aí, quem considerar a história toda como fanatismo, vai chegar à conclusão do que eu canso de falar aqui a respeito da espiritualidade, que nós estamos aqui para corrigir, aprender, melhorar, evoluir. Que ainda trazemos de outra vida resquícios, erros para corrigir aqui, que não somos vítimas. Não adianta a gente procurar padre como vítima para se confessar, não adianta ir do Santo Espírito para dizer que é vítima. Pode até ir num profissional de saúde mental com essa ideia, dizendo que ser vítima, mas até ele não vai por aí, que ele vai dar a opinião dele e a sua atitude nessa vida, que eu tenho que falar do lado profissional da coisa, né? São vícios ainda de vida passada que você está cometendo o mesmo erro aqui. O comentário dele, a terapia dele vai ser em função desse erro. Talvez ele vá até aqui, ao teu comentário, que ele não ache você vítima, que você está cometendo alguns erros. Vai analisar e vai ver que você está começando os erros, né? Você está falando coisa errada, está fazendo coisa errada, pensamento errado, e vai te aprumar. Você der sorte do profissional, tá? Só se você der sorte de achar esse profissional. E que ele não vai futucar, se inclinar, se referir ao lado espiritual nisso. Senão, a não ser que você pegue um profissional espírita. Existe médico espírita que ele não tem vergonha, ele não se aveste em dizer isso para o paciente, para o cliente. Não. Só que eles, pelo menos, o que eu encontrei por aí, médicos espíritas, são orgulhosos. Ah, eu fiz um livro, mestre do orgulho. Muito bom. Ah, eu, como espírita e médico, eu cheguei à opinião que você tem que arrancar esse braço, cara. Ah, eu como médico espírita tenho uma tese que no seu caso cabe muito bem, e é uma verdade, você tem que arrancar essa perna fora com essa dor no joelho. E faz na minha clínica que, sabe? A gente tem que, mesmo se a gente for espírita, a gente tem que parar. Opa, esse cara está exagerando.
Não é bem assim, porque tem gente que paga para morrer na mão de um médico. E não paga barato não, cara. Paga 118 mil para morrer. Eu tô falando do quê? Tô falando do quê? Empresário. Cara, linda de morrer. Não tem nada para fazer. Tá tudo no stream, que tem um rosto bonito, tá no corpo ideal, mas a vaidade diz mais alto. Aí ela foi aproveitar, que é empresária, né, com sucesso, fez um pacote numa clínica para harmonização facial, mexer na papuda do pescoço, lipoaspiração, mas não sei o que lá nos ossos, mas, cara, foi um pacote. Depois da cirurgia, começou a se sentir mal. Os todos poderosos disseram, não, isso é normal, que é pós-operatório, as dores são normais. Efeito colateral, é assim mesmo. E a dor aumentando, e ela pedindo socorro, e os médicos, não, vai passar, e aumentando. Chega o familiar, opa, peraí, cara. A mulher tá toda roxa, a língua tá roxa, ela tá morrendo, cara. Isso não é pós-operatório não, cara. Tem alguma coisa errada aí. A empresária vai e morre. Pagou 118 mil para morrer. Se descobriu mais lá na frente, eu tô falando de clínica de bacana. Para a pessoa gastar 118 mil, não é qualquer clinicazinha de fundo de quintal, não, tá, cara? Os caras... para você ver que quem vai no SUS, não vai no SUS que tem medo dos médicos lá, né? Morrer na mão do médico lá, com certeza vai morrer mal atendido, né? Mas esses mesmos médicos do SUS são médicos lá da clínica poderosa, cara, caríssima. E eles esqueceram do pequeno, grande detalhe de fazer um exame na mulher, na empresária, no qual ela não poderia fazer essa harmonização, a lipo, que ela tinha uma doença ali que primeiro tinha que tratar dessa doença. E eles, no afã, claro que era na ganância financeira, não se deram conta disso mesmo. Pra que eu vou... Porra, o que é a harmonização facial tem a ver com a doença da mulher lá, que não vai se mexer lá? E mexeu, e matou. E a empresária pagou para morrer caro, de 118 mil, tanta gente passando fome. Pô, eu não vou, sabe, não vou entrar nesse detalhe aqui, cara, que aí... Mas existe isso, existe muita coisa. E eu deixo aqui claro, gente, porque a gente tem um histórico, um arquivo, que eu chamo de arquivo DNA espiritual, onde as nossas vidas ficam arquivadas ali, elas são acessadas quando há necessidade, quando se faz uma regressão e quando a intuição mexe com esse arquivo e que você já conhece a história de algum lugar, que quando você chega, cara, você chega para conversar com o médico, você não precisa estudar medicina, você entende o absurdo que ele fala e vou pular fora, esse cara é louco. Ele fala uns troços absurdos, né? Você diz que tem um organismo sensível, você remédio, efeito colateral, mas se você for ler a bula, você não toma remédio nenhum, você é obrigado a tomar, e você pode até morrer, cara. Tem o pré-desmaio, sabe aquele pré-desmaio que ele avisa que você vai apagar? Talvez, se não for tipo 3 segundos, talvez você dá para sentar, deitar numa cama e tal. Agora imagine se você está numa direção de um automóvel, de uma moto, que nem lá o nosso amiguinho, que teve um surto, e está entre a vida e a morte, né? Pois é, pressão até na coluna o cara fez, cara. Então, sabe, certas coisas que bate assim a gente, na vida da gente, assim, o cara falou, o médico falou, peraí, sabe, não encaixa.
parece que você já morreu de uma situação parecida com aquela, o médico cometeu um erro, alguma coisa, sabe? Então tem a ver com vida passada. E eu, para não fugir do tema, que eu já estou devendo, eu fiz aqui um roteiro para não fugir, embora esse roteiro aqui, eu filtrei, e ele é longo. Como eu sou minucioso e gosto de dar detalhe, e tem o final de um entendimento, uma conclusão espiritual, e a outra pessoal, talvez eu vou ter que, né, de acordo com o andamento. Então vamos que vamos, eu vou seguir para não fugir e não delongar, tá? Parto do princípio que uma pessoa que veio me procurar uma história parecida, eu me lembrei de algum lugar e fui futucar minhas coisas e encontrei isso aqui. Então é uma história parecida, dentre todas as outras, sempre uma destoa um pouco da outra, mas tem um enredo parecido, às vezes um enredo paralelo, um enredo que está trocando até de gênero, de posição e tudo mais, e é a mesma coisa. O final é conselhos espirituais, medidas espirituais, e que a solução existe e que a pessoa tem que ser radical, disposta para tomar, porque tem gente que não faz nenhuma coisa nem outra, né, não toma nenhuma atitude radical quando precisa, e tem outras que não querem tomar medida nenhuma e quer ser vítima o resto da vida porque quer colo. Mas o importante aqui não é para essa pessoa, esse tipo de pessoa. Eu me preocupo, o importante é dar esse vídeo para você, para que você está passando por isso e você se liberta. Vai que você tem alguém na família, um amigo que está passando por isso, essa história que eu vou contar aqui, você ajuda esse amigo. É só por isso eu vou revelar esse caso que aconteceu com esse paciente que me procurou na época, 20, 40 anos atrás, que recentemente uma pessoa veio com essa história, eu parei e falei, meu Deus, eu tenho uma versão dessa história masculina, agora eu tenho uma versão feminina? Mas vamos lá, vamos lá. Eu vou seguir aqui o que eu escrevi. Olha, que dá uma tripa aqui, 1, 2, 3 folhas de uma comprida, e vou tentar, né, o mais sucinto. Então vamos lá. O que me fez chamar a atenção de procurar achar aqui nos meus guardos esse cliente que me procurou há 20, 30, 40 anos e tudo anotado. A queixa dele começou na terapia dizendo assim, que ele até então, ele pensava que era um menino órfão, desde berço, e que foi criado pelo familiar, mas criado assim, joguete. Ora avós, ora tio, ora primos. Que aos 8 anos começou a pegar o cordão da família lá, esses colares, né? E começou a brincar com o cordão e descobriu que o cordão balançava diferente. Pêndulo. De rastresia. No início da fase adulta, teve muito problema no local de trabalho. Durante a fase adulta, logo casou. Casou aí, segundo a anotação, aos 19 anos. Aos 19 anos, ele teve de trabalhar, que até então ele era estudante e tinha uma vida mais de rosa, porque o pai, ele era sustentado pela família e a família, sabe, não dava importância para ele, do tipo, né, de uma educação e o que é realmente a vida na real. Não, ele achava que a vida era sonhos, mar de rosa. Então, né, aí que ele não amadureceu, quer dizer, ele amadureceu da noite pro dia, mas não amadureceu em relação à vida, o que ela ia cobrar dele no futuro.
Bom, como eu falei, ele casou logo cedo, 19 anos, e logo cedo também ficou viúvo. Olha, vai ser um show de desgracença, hein? Prepara o lenço. E a história que eu vou contar aqui, se você... Claro que você tem algum problema, e você vai ver, aí que está a cura. O seu problema vai ser menor do que o dele. E se a gente encarar, tirar o nosso egoísmo e saber que o problema dos outros é maior do que o seu, você já está curado. Você esquece remédio, você esquece analista, esquece psicólogo, psiquiatra, você já está curado com a história que eu vou contar aqui. Que eu estou contando. Né? Certo? É bom pensar por aí, tá? Teve uma filha nesse casamento que logo a perdeu. Ele perdeu essa filha no casamento. Mais adiante, teve uma amiga que tinha uns problemas psicológicos, não sei o quê, e tirou a própria vida ateando fogo no corpo. Mas pesada, hein? Olha a carga emotiva dessa pessoa, né? A gente vai escutando, aí a gente começa a se diminuir, a sumir da cadeira, né? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Sabe aquele dia, hoje eu não estou afim de escutar um troço negativo, que eu estou positivo pra caramba, e esse cara aqui vai... Patisgueira, né? É isso aí, tem muito disso. Às vezes eu fico pensando, né, que na faculdade, quando se estuda psicologia, que a gente vai escutar a desgraceça do cliente, acho que tem que ir para fazer um paralelo, um estudo, frequentar um centro espírita, né? Porque tem que tomar um banho de descarrego. Tu vai escutar tanta coisa negativa, para você não ficar negativo e deprimido, você tem que tomar um banho de descarrego, né, filho? Tem que fazer um despacho na coisa aí, para tu poder encarar o próximo cliente, né? Você imagina escutar 10, 20 histórias desgraçadas na tua vida, como é que chega o final de semana? Mas aí a faculdade treinou o profissional só para ouvir. Ele ouve, mas não registra. Porque o método, ele não foi treinado para resolver, eu já falei isso, né? Para resolver problema emocional, não. Ele foi treinado para ouvir. E nesse treinamento aí, é claro que ele está olhando para o telefone, para o reloginho do computador, para a janela, para o teto, para o chão. E você está falando e está... Certo? Minha filha. Então ele não precisa procurar centro espírita para tomar banho de descarrego, não. Né? E tirar as pururucas que energia negativa pega, que nem pobreza, né? É isso aí. Muito bem, tal e coisa. Contudo, foi procurar ajuda com um profissional e descobriu autismo leve. Passou a ser ansioso e logo em seguida veio a depressão. Né? A depressão bateu à sua porta. Mais um pouquinho, ele percebeu que estava com síndrome do pânico. Né? Vai dar um filme isso aqui, não vai? Vai dar um filme. A vida é um teatro, é um palco, e nós somos os atores. Né? Aí, o final da peça, cada um dá. Muito bem. Mudou-se de cidade para recomeçar a vida. Pelo menos esse tomou uma atitude radical, né? Mas sua falta de sorte persegue. Logo, aí no caso é minha narrativa, tá? Eu estava... Logo, entender meu garrancho aqui. Logo ele encontra ele consegue uma casa para morar e tem uma vizinha que não gosta de bicho e logo essa vizinha, de graça, por nada, envenena o seu gato de estimação. É claro que ele vai ter que, depois dessa, né, ou tarde demais, sei lá, procurar uma ajuda psicológica. Ele foi dos convencionais, eu fui o último, né?
Ele só me descobriu depois, né? E principalmente naquela época, então, que não tinha internet, foi um achado. Vamos dizer assim, modéstia à parte. Aí ele foi fazer uma regressão e veio a saber que foi um bebê não planejado, não desejado. 2, que não foi amado pela família que os criou, nem pelos próprios pais. Que ele se sentia uma criança estranha. Que foi, na verdade, abandonado, ele não foi órfão, ele foi abandonado pelos pais. E talvez os familiares, para não criar uma certa ansiedade, um desgosto, uma tristeza na criança, sei lá o quê, um problema, um trauma na criança, disse que ele era órfão desde pequeno. Mas na regressão ele descobriu uma regressão recente, nesta vida ainda. E ele descobriu que, na verdade, os pais o abandonaram. Vai somando aí que vem troco. Que conseguiu, a muito custo, achar sua mãe, depois que cresceu. Achar sua mãe não, achar seu pai. Todo problema gera em mãe, né? A mãe é padecer no paraíso, é verdade. Que conseguiu, com muito custo, achar o pai, que já tinha uma família, né, construída, e esse pai não aceitou, né, mais uma vez. E nem, como o pai já tinha uma nova família, ele já tinha irmãos, e os irmãos também não foram sociáveis. Muito bem. O relacionamento com o pai não foi possível. Não deu para se entender, né, o abandono, né, do pai. O pai abandonou filho, ele, no caso, né, e deu a louca aí e foi, né. E que seu pai, né, no seu leito de morte, jurava que para onde ele fosse espiritualmente, para outra vida, outra dimensão, que iria continuar a desprezá-lo. E, se possível, faria de tudo que ficaria mais fácil para ele, talvez ele tinha algum conhecimento espírita, né, de infernizar a vida do cara. Cada que aqui é um como direi, é um item, né? Que sofreu perseguição espiritual. Deixa eu me acertar aqui. Se eu não estou perdendo a linha, porque, meu Deus do céu. Que foi rejeitado por todos e arrastou esse sentimento, que procurava ajuda em centro espírita, mas que esse centro espírita, na verdade, tem muito disso, que esse centro espírita, na verdade, não deu atenção a ele, não deu tratamento a ele espiritual. O centro espírita o sugou. Queria que ele fosse um membro da casa, um médium da casa, que a casa precisava de médium para trabalhar. Olha só que, cara, não é assim, mas tem centro espírita que é assim, sabe? Eles pensam neles, eles querem resolver o problema deles, aí você deixa de ser fresco, meu amigo. Se você trabalhar, tudo se resolve com trabalho. A tua mente, se você está deprimido, cara, você trabalhando, a tua mente desvia e você esquece da depressão, e a depressão te esquece, porque trabalhando você não fica deprimido. Eu acho que foi a linha de terapia desse centro espírita aqui que ele encontrou. Mas ele não tinha como dar. Você tem que estar disposto para dar uma energia para ajudar. E por aí ele não foi. Certo? Também não sentiu vibração lá no centro espírita, tem muito disso, né? Sentiu o dirigente presidente aí um caô, fingindo em receber entidade,
e muito possessivo de tudo, fez bem até de pular fora, concordo com ele, né? E que, na verdade, naquele centro espírita, o efeito foi contrário. Ou seja, né, o cara conseguiu entrar ruim e sair pior. Pô, tem centro espírita assim, tem, toma cuidado que tem. Você, pô, entrar no centro espírita do jeito negativo e sair pior, meu Deus do céu, hein? O familiar, sabendo que ele foi procurar um centro espírita, olha só, hein? Ele foi procurar um centro espírita, mas para resguardar, não entrou numa em saber que era para tratamento, não. Eles entraram numa que ele foi procurar o centro espírita para aprender magia negra. Aí o familiar, cara, se tratou de tomar a retaguarda e se preparar. Foram estudar também em centro espírita, mas aquele centro espírita brabo. Até além do brabo, eles foram piores, foram estudar magia negra. Certo? E estudando na magia negra, o que aconteceu? O ser humano é complicado, né? É tipo... esperar de tudo. É uma caixinha de surpresa com uma caixinha de Pandora. Você não sabe o que vai sair dali. E esses parentes aí que acharam que ele estava indo na ingratidão, acharam que ele estava fazendo trabalho contra eles, botaram isso na cabeça dele. É pura maldade, né? Sabe, é uma pura maldade. O que é a falta de tudo, né? Até de diálogo. Pô, não chegou, né? Pô, sabendo que o cara teve uma vida ruim, péssima, e ele pensou, né? Até faz sentido. Pô, o cara está procurando o centro espírita para se vingar. Trabalho espiritual negativo para se vingar da gente, da família. Não. Simplesmente o que esse familiares foram fazer nesse cursinho aí de magia negra? Foram fazer despacho contra ele. E despacho físico na porta da casa dele. Aí não se sabe se era para ele se mudar ou para ele perder financeiramente, prejudicar financeiramente, saúde, ou para matar. Matar até então, 20, 40 anos para cá, não acredito que foi o caso. Pelo menos o pêndulo não apontou essa questão. Eu posso até pendular de novo, porque isso aqui tem muitos anos e a pessoa me para, né, de dar continuidade na terapia. Aí a gente não sabe se ela se curou e deu as costas, né? Ou se ela entrou numa, o cara está à minha disposição, eu vou tomar outros rumos, outros ares, e quando eu precisar eu volto. Aí fica esse buraco aí desgraçado na vida de um terapeuta para chegar a uma triste conclusão, até para fazer uma tese, né? Mas fica essa história linda e maravilhosa aqui, que você já está com essa aí chorando aqui, que tem mais. Vamos lá.